Shalom, shalom, povo abençoado de Deus. Desculpe um pequeno atraso, mas tivemos um probleminha aqui, mas já está resolvido com a graça de Deus. Como é que vocês estão? Muito boa noite a todos. Já estamos aqui, estamos às 18 horas e 20 minutos desse dia 12 de abril, um dia muito abençoado, um dia que Deus separou para nós, um dia onde na nação brasileira se comemora a Páscoa e ressurreição de Cristo. E nós estamos aqui, mais uma vez, no Seminário Apostólico e Profético da Páscoa, com um tema que tem chamado muita atenção, Páscoa versus pandemia. E hoje nós teremos o privilégio de ter mais um amado, um parceiro nosso, lá de Campinas, São Paulo, o apóstolo Adriano José, que estará conosco nessa noite, com certeza, trazendo algo do coração de Deus para a sua vida. Queria que você convidasse os amigos aí, já estaremos agora aqui em definitivo. Convide as pessoas, compartilhe, curte, já vai comentando aí. Vou deixar um cântico aqui para enquanto as pessoas estão chegando, para que você também comece a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo forte do coração dele para você nesta noite, em nome de Jesus. Vamos estar passando esse cântico do Fernandinho e logo em seguida já entramos com a mensagem, ok, querido? Eu tenho tempo para você se ajeitar aí, pegar o pão se você não pegou, suco de uva, nós vamos ter depois, no final da ministração hoje, depois da palavra, a ceia do Senhor também, aqui online, ok? Deus abençoe e vamos então adorar o Senhor um pouco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, digam, viram a grande luz, viram a grande luz, 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 oh!
está a morte? Onde está a morte? A sua vitória. Vamos! Apanhou a chave, a morte velho, meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. 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 Sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Onde está a morte? A sua vitória. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte? Onde está a morte? Glória a Deus, shalom, shalom, queridos. Glória a Deus, já estamos aí com o apóstolo Adriano José. Que Deus possa abençoar muito a sua vida nesta noite, com certeza que Deus vai usar o teu filho para abençoar a tua vida. Eu queria orar com você que já está aí, nesse momento, entregando esse tempo diante do Senhor, diante da vida do apóstolo Adriano José, que Deus vai nos usar para abençoar esta noite em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, queremos te pedir que o Senhor nos conduza em vitória, que o Senhor possa nos direcionar. Quero colocar a vida do teu filho Adriano José diante do Senhor. Tenho certeza que ele foi o escolhido do Senhor para esta noite, nesse seminário, está trazendo a tua mensagem, aquilo que está no seu coração para a população brasileira, para as pessoas do mundo, nesse momento de pandemia. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor usa os profetas, como eu tenho dito, para nos orientar, e que esses dias também o Senhor quer nos orientar individualmente. E eu quero te pedir, nesse momento, que o Senhor use o teu filho, o apóstolo Adriano José, como profeta para a nossa nação nesse momento. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo Wellington, um prazer estar aqui com o irmão e com todo o povo de Deus que segue aí as redes sociais do irmão, o ministério do irmão. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês nesse tempo tão especial de Páscoa. Aleluia. Amém, querido. Então, tá com você daqui para frente agora. Estarei aqui recebendo de Deus através da sua vida. Que Deus te use, que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para você que eu estou ministrando desde Campinas, São Paulo. Nós coordenamos o Ministério Apostólico Ramo Estendido, a apóstola Daniela, que é minha esposa, e eu, nós presidimos este ministério. Nós também, pela graça e misericórdia de Deus, fazemos parte da diretoria, junto com o apóstolo Wellington, da Coalizão dos Ministérios do Brasil. Também fazemos parte da Rede Apostólica Internacional Global Spheres, Inc., nos Estados Unidos.
liderada pelo apóstolo Chuck Pierce. Já estamos na obra do Senhor já há mais de 30 anos, e é uma alegria estar com todos vocês neste tempo de Páscoa, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no texto, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu escolhi este texto tendo em vista a perspectiva do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, sobre a festa da Páscoa. Como que esta festa era celebrada pela igreja apostólica, a igreja primitiva, como que eles valorizavam a Páscoa, tendo a perspectiva, irmãos e irmãs, que a Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, e ela foi instituída e deve ser celebrada, como está em Levítico 23, de maneira geracional, por todas as gerações. Então, nós louvamos a Deus por este tempo, porque estamos exatamente no período da Páscoa. Dentro do calendário bíblico, a Páscoa, ela acontece no 14º dia do primeiro mês de Nissan ou Abib, é o nome deste primeiro mês, 14º dia, no finalzinho do dia. Depois, você tem, logo em seguida, no 15º dia, você tem o início de pães asmos, que vai durar aí 7 dias, olha que tremendo. E depois, no 16º dia, você tem a festa de primícias, quando Israel entra em uma nova estação de colheita. Portanto, a Páscoa, na primeira celebração, na primeira perspectiva, ela era essa celebração de 3 expressões: Páscoa, pães asmos e primícias. Esta Páscoa ela foi celebrada na saída de Israel do Egito, logo na finalização das 10 pragas, julgando os deuses, os falsos deuses do Egito. Então, por isso que a palavra Páscoa vem do hebraico pessa, que é passar por cima, que é atravessar. E também ela foi celebrada quando Israel saiu do deserto. A Páscoa tem sempre essa perspectiva de sair de um lugar para outro, essa perspectiva de travessia, e ela foi celebrada lá em Josué capítulo 5, quando eles saem do deserto e eles entram na terra da promessa. Por isso que Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi estabelecida no sentido tanto de sair do Egito, quanto de sair do deserto, para que Israel pudesse, então, acessar o seu futuro. Eu quero proclamar e profetizar que você faz parte do povo que atravessa para o seu futuro, em nome de Jesus, independentemente das circunstâncias. A segunda Páscoa, que nós chamamos de plenitude da Páscoa, é o fato de que a verdadeira Páscoa, a primeira Páscoa, ela se cumpre plenamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi reconhecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, com certeza, ele foi preso no 10º dia do primeiro mês, quando se pegava a ovelha e aprisionava para ela ser julgada se estava adequada para o sacrifício ou não. Jesus morre no 14º dia, no finalzinho, na parte da tarde do 14º dia. Ele é sepultado e então ele passa
não é? O 15º dia sepultado e indo ao inferno, prevalecendo sobre a morte e sobre o inferno, e no 10º, que é o dia do início de pães asmos, e no 16º dia, que é o dia de primícias, Jesus ressuscita. Por isso, 1 Coríntios 15 diz que, de fato, Jesus ressuscitou e ele é a primícia dentre os mortos. Enquanto a primeira Páscoa foi a saída do Egito para o futuro de Israel, a saída do deserto para a promessa, para o futuro de Israel, em Cristo nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Nós saímos do mundo, nós saímos do pecado, nós saímos do inferno para vivenciarmos o plano de aliança que o Senhor tem para nós, na verdade, o plano da nova e eterna aliança. Portanto, quando você olha para a Páscoa, né, e no calendário greco-romano, né, o calendário que nós usamos aí no Brasil, a Páscoa, o 14º dia, foi no dia 8 de abril, e ela termina no entardecer do dia 16 de abril. Então, nós estamos dentro desta perspectiva de Páscoa, e hoje, na maioria dos países, é a celebração da ressurreição de Jesus. Jesus tem nas suas mãos as chaves da morte, do inferno, este poder extraordinário, porque foi o poder que ressuscitou a Jesus, que venceu a morte, que venceu o inferno, que levou cativo o cativeiro, que deu dons aos homens e o exaltou acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, e nós, pela fé, ressuscitamos com ele e fomos colocados, assentados juntamente com ele nas regiões celestiais. Então, essa é a perspectiva da Páscoa. Agora, o tema deste seminário é Páscoa versus pandemia. Como que nós vamos aplicar a Páscoa neste período de pandemia, neste período de quarentena, nesse período de isolamento social? Nós precisamos compreender que a essência da Páscoa é travessia. Então você pode erguer a sua mão e proclamar: nós somos dos que atravessam. Nós somos dos que atravessam. Amém? Você pode declarar isso com todo o teu coração, em nome de Jesus. Eu sou dos que atravessam, e eu profetizo e proclamo que você vai atravessar essa pandemia mais fortalecido, mais aperfeiçoado, mais preparado. Em nome de Jesus, você vai atravessar essa pandemia e você vai acessar o seu futuro. Em nome de Jesus, profetize isso. Eu vou acessar o meu futuro. Esta pandemia não vai impedir a minha travessia. Esta pandemia não vai bloquear o meu futuro. Aleluia! Agora, neste período de pandemia, o Senhor tem falado conosco e eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado conosco para que nós possamos atravessar e atravessar bem, e nós estarmos, como, até Deus deu uma figura de linguagem, como uma flecha polida lançada pelo arqueiro em direção ao seu destino profético de maneira acelerada para atingir o alvo. Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado palavras para que nós possamos atravessar essa pandemia e nós sermos como um machado afiado. Porque a Escritura fala que quando o machado ele perde o fio, você tem que fazer muita força. Mas quando ele está afiado, aleluia, requer menos energia e menos desgaste. E a Escritura associa o machado afiado com sabedoria. Erga as tuas mãos aí e profetize. Eu não só vou atravessar, mas eu vou atravessar como uma flecha polida lançada pelo arqueiro em movimento acelerado em direção ao meu destino. Vou acertar o alvo,
vou acertar o meu futuro. Profetize que você vai sair dessa pandemia como um machado afiado, com mais sabedoria do que quando você entrou nela, em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você algumas palavras que o Senhor tem falado conosco. Eu vou citar os textos bíblicos, mas para ganhar tempo, eu não vou lê-los. Mas como você é bereano e você examina as Escrituras, depois você vai lá e examine a Escritura. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Então, primeira palavra que Deus nos deu no início dessa pandemia foi uma palavra que está em Efésios, capítulo 5, e você que está nos acompanhando, você também pode digitar aí no chat, né? Você pode digitar o texto para que os outros possam acompanhar. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Por quê? Porque esse texto diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Então, a primeira palavra que o Senhor nos deu é que nós deveríamos ser prudentes. Nós precisaríamos ser sensatos. Eu quero profetizar que você vai sair dessa pandemia, desse isolamento social, mais prudente, mais sensato. Porque o Senhor disse, porque os dias são maus. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós estamos em dias maus. E em dias maus, o Senhor está dizendo que nós precisamos ver como que nós nos comportamos. Se você tiver percepção profética, você vai notar que há muita insensatez, há muitas palavras insensatas, há muitas declarações insensatas nas redes sociais, que é um negócio. Então, você precisa ter esta clareza. E quando você pensa em ser prudente, a palavra prudente tem a ver com cuidado. Você precisa ser cuidadoso no que você vê, no que você ouve, no que você fala, o que você faz. E aí você é levado, e o Senhor nos levou para a parábola das virgens, das 10 virgens, mostrando que nós não podemos ser como as 5 virgens nécias, tolas, insensatas, mas que nós devemos ser como as prudentes. E aí o prudente não é só cuidadoso, ele é preparado, ele é prevenido. Então, eu creio fortemente que este é o tempo para que eu e você sejamos prudentes. Deus deu uma palavra específica através da apóstola Daniela, que é a minha esposa, que coordena, que preside o ramo estendido juntamente comigo. É tempo para andar com toda a sensatez e com todo o poder de Deus. Então, essa é a primeira palavra. Vede prudentemente, diligentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Os dias são maus. Não se iluda. A segunda palavra que Deus nos deu para que nós possamos sair como flecha polida, como machado afiado, para que nós possamos atravessar bem, está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 5. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 5, Jesus, em Mateus 4, ele cita parte deste texto, para você ver a importância. E ele está relacionado com deserto. Irmãos, as nações estão num deserto nesses dias. E quando Deus leva um povo, quando Deus leva as nações para o deserto, é para humilhar, é para provar, é para ver o que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio, mas, sobretudo, a essência. Quando Deus leva para o deserto, tem a seguinte perspectiva: não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Vou repetir, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este tempo de quarentena, de pandemia, nós precisamos alinhar os nossos ouvidos com a voz de Deus. Há muitas vozes, irmãos, há vozes das mais diferentes, e você precisa ouvir o que Deus está falando. Você não pode se mover pelas circunstâncias. Há muitas pessoas agitadas, há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas conflituosas, há muitas pessoas debatedoras, e você precisa se aquietar para ouvir o que Deus está falando. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. A palavra de Deus é mais importante do que a tua provisão. Repete comigo, a palavra que Deus está dizendo, ela é mais prioritária do que a provisão para minha sobrevivência. Esta foi a segunda palavra. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quando nós atravessamos o deserto, a prova, as tribulações, Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que nós recebemos uma coroa. Deus tem uma coroa reservada para nós depois da pandemia. Deus tem uma coroa reservada para aqueles que serão aprovados em nome de Jesus. E coroa aponta para nobreza e para a autoridade para governar. Há uma porção de governo que Deus tem para você no nome de Jesus. Aleluia. A terceira palavra que Deus tem nos dado para que nós atravessemos neste tempo de Páscoa versus pandemia é que Deus está julgando. Há um juízo de Deus sobre as nações. Não se iluda. Deus está estabelecendo um juízo. Mas não é qualquer juízo. É um juízo sobre a contaminação com o sistema babilônico, com o sistema do anticristo. E isto está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Por isto, dentre este texto, a palavra diz, caiu a Babilônia. Dentro deste texto, você vai ver lá, sai dela, povo meu. Este é um tempo de quarentena, de isolamento social, para que você verdadeiramente saia de toda a contaminação da Babilônia, de toda a contaminação da luxúria, do orgulho, da arrogância, da perversidade. Em nome de Jesus, sai dela, povo meu. Sai da contaminação do sistema do anticristo. Por quê? Porque quando o juízo vem, e o juízo veio sobre os deuses do Egito, por que os egípcios morreram? Por que os egípcios sofreram o impacto do juízo sobre os deuses? Deus não estava julgando as pessoas do Egito. Deus estava julgando os deuses do Egito. Mas por que as pessoas sofriam? Por que as pessoas morreram? Porque elas estavam contaminadas. Elas estavam servindo e adorando esses deuses. E nós estamos vivendo dias de juízo. Não se iluda. Não se iluda. As nações que se enriqueceram por causa da luxúria. Há juízo das nações dentro desta perspectiva. Deus está julgando os falsos deuses. E um deles é a idolatria do dinheiro, é a idolatria de governantes, é a idolatria de ideologias políticas. Deus está julgando, amados. Não se iluda. Então, nós precisamos nos arrepender.
Nós precisamos nos arrepender e remover os ídolos do nosso coração. Diga aí, em nome de Jesus, Senhor, sonda-me e remove de mim os ídolos, a idolatria do dinheiro, a idolatria de governantes, a idolatria de sistemas políticos, ideologias políticas. Por isso, cuidado para você não entrar nessa questão, nessa agitação política. Você precisa ouvir o que Deus está falando e seguir o que Deus está falando, removendo todo e qualquer tipo de idolatria. Deus está julgando os ídolos. E os ídolos vão cair por terra nas nações. A quarta palavra que Deus está nos dando para que nós possamos, de fato e de verdade, atravessar e chegarmos do outro lado melhor ainda, preparados, como flecha polida, como machado afiado, é que você precisa entender a guerra que nós estamos. Por isso que este tempo é um tempo complexo. Há muitas coisas acontecendo. Então, se você não se aquietar para ouvir o que Deus está dizendo, para você discernir a tua guerra, você vai ser levado como a questão de Mariana, né? Quando rompeu aquelas barreiras, você vai ser levado por um tsunami. E isso é muito importante. Você compreender o que está em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 26. Atos 16, do versículo 16 ao 26. Há uma guerra com Pitom, irmãos. Esse vírus, ele é comandado pelo principado de Pitom. Por quê? Porque Pitom é uma serpente. É uma serpente, e como que ela mata a sua presa? Sufocando, tirando o ar. Você precisa compreender que por detrás deste vírus, que ataca o pulmão, que bloqueia a respiração, o ar, Pitom está operando. E o que você precisa compreender é que Pitom, como é que ele sufoca? Fazendo com que você entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, tanto no hebraico quanto no grego, ele tem a perspectiva do fôlego, do ar. Há uma guerra de Pitom para sufocar o avivamento, para sufocar, para tirar o ar, para restringir a operação do Espírito Santo. E como é que ele faz isso? Com falsa profecia. Cuidado, queridos, nesses dias, o que eu recebo de falsa profecia para lá e para cá, não está escrito no gibi. E às vezes, a profecia, ela trata de assuntos verdadeiros, mas com um conteúdo contaminado pelo espírito da falsa profecia. Eu não tenho tempo aqui para ministrar você sobre a falsa profecia de Pitom, mas eu vou só dar uma dica. A moça que estava endemoniada por Pitom, pelo espírito de adivinhação, que Paulo repreendeu, ela falou a verdade a respeito de Paulo e a sua equipe. Estes homens são homens de Deus que vos anunciam a salvação. Verdade? Verdade. Mas ela operava por um espírito de adivinhação e tinha uma perspectiva de interesse no lucro, levar vantagem. Toda profecia, ainda que verdadeira, mas que tem uma motivação de levar vantagem, de aparecer, ou num espírito contrário de ameaçar. A palavra de Deus diz que a verdade deve ser entregue em amor e não em ameaça. Por isso que 1 João 4:1 diz para você não dar crédito a qualquer espírito. Veja, João não diz,
Não dê crédito a qualquer palavra. Você não pode discernir apenas a palavra. Você precisa discernir o espírito pelo qual a palavra está sendo entregue. Para você atravessar como uma flecha polida, para você atravessar e ser um machado afiado, a quinta palavra que Deus nos deu está em Isaías 58, versículos 13 e 14, e também em Gênesis 2, de 1 a 3. É a volta para casa para um Shabat. A volta para casa para um Shabat. Quantas pessoas não tiveram que interromper os seus trabalhos? Quantos comércios estão fechados? Você precisa entender isto. Ao invés de você ficar revoltado, o que eu tenho visto de crente revoltado, indignado, irado nesses dias, meu Deus, se eles compreendessem o que Deus está requerendo neste tempo, eles se desgastariam menos, eles se estressariam menos, e eles aproveitariam este tempo para o propósito. Deus está gritando que Ele quer que nós lidemos com esta quarentena na perspectiva do Shabat. Há 4 perspectivas do Shabat. 4. E eu vou só citar. Eu não tenho tempo aqui para dar aula sobre Shabat. Primeiro, aquietar-se. Aquietar sua alma, aquietar a sua mente na presença do Senhor. Segundo, comunhão e confiança com o Senhor. Então, ative a sua intimidade e a sua fé neste tempo. Terceiro, comunhão com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, almoçando, jantando, tomando café, olhando no olho, dando boas risadas, com bom humor, compartilhando. Isso é Shabat. E quarto, limpar a visão para o futuro. Então é tempo de você dizer, Senhor, aplica o teu colírio nos meus olhos, que todo ocultismo caia por terra e eu possa ter uma visão clara de futuro. Por isso é tempo de você fazer vigília. Abacuque, ele estava com a visão meio embaçada sobre a nação. O que ele foi fazer? Foi fazer vigília. Abacuque 2. E ele fez vigília até que Deus lhe desse uma visão. Aleluia! Aleluia! Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se indignar. Busque uma visão de futuro, meu irmão. Então, em quinto lugar, a volta para casa para um Shabat. A sexta palavra está em Êxodo 12. Êxodo 12, do versículo 3 ao 10. Veja, a Páscoa é celebrada dentro de casa, na família. Marido, esposa e filhos. E quando a família era pequena, aí então chamava os vizinhos. E o que se faz na Páscoa? Diz para quem está do seu lado, um bom churrasco de carneiro. Enquanto as pessoas do Egito que estavam na idolatria dos seus deuses, estavam sofrendo as pragas e, por final, morrendo, os filhos de Israel estavam num bom churrasco de carneiro, se alegrando na presença do Senhor e fazendo da sua casa um altar de adoração. Aleluia! Aleluia! Proclame que a sua casa é um lugar de refúgio. Proclame que a sua casa é um altar de adoração ao Senhor. Declare que na sua casa praga nenhuma chega, mal nenhum sucede. Proclame que a tua casa é um lugar para você habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Irmãos, este tempo Deus está restaurando as raízes hebraicas da fé. E um dos pilares da restauração da raiz hebraica, judaica da fé, é a centralidade da família, da casa, do lar. Aleluia!
É um lugar para você curar a ansiedade. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada em 2007. A minha casa foi o meu lugar de cura. A minha casa, com a minha esposa, a apóstola Daniela, com os meus filhos, Judá e Isabel Catarina. Eu fui curado. Sim, fiz tratamento médico, tomei remédio sim, mas o lugar de cura foi a minha casa. A minha casa, minha esposa, meus filhos. Eu proclamo que a tua casa é um lugar de cura da ansiedade. A tua casa precisa ser um lugar de unção. Óleo de alegria ao invés de pranto. Irmãos, eu viajo, vou para hotéis, vou para outras cidades, mas nada como a minha casa. Como eu amo a minha casa. Como eu me alegro com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, Judá e Isabel Catarina. Aleluia, aleluia. Volte-se para sua casa, celebre, seja bem-humorado com a sua esposa, bem-humorado com seu marido, bem-humorado com seus filhos, bem-humorado com seus pais, dê boas risadas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Aleluia. A 7ª palavra está em Gênesis 6, de 5 a 8. Para você atravessar como uma flecha polida, como um machado afiado. Está em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 a 8. Deus deu um plano de livramento para Noé e a sua casa. Veja como que esse tempo, a casa é tão estratégica. Veja como é isso. Veja, havia juízo, todo mundo estava morrendo. Mas Noé, sua esposa, seus filhos, sua família, a Bíblia fala de 8 pessoas. 8 pessoas. Deus deu um plano de livramento. Proclame que Deus tem um plano estratégico de livramento. Aleluia. Quando Deus nos falou isto, ele falou no primeiro aspecto a respeito da área financeira. Proclame, ao invés de você ficar revoltado com esse ou com aquele no cenário político, no cenário... Confie em Deus, querido. Salmo 118 diz que melhor é você confiar no Senhor do que você confiar no homem. É melhor você confiar no Senhor do que você confiar nos príncipes. Há muitos crentes colocando mais a expectativa nos príncipes, nos líderes da nação, nos governantes, do que em Deus. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Deus tem um plano. Deus tem um plano. No meio da tragédia, Deus tem um plano para o teu negócio. Deus tem um plano para você ter sustento, para você chegar do lado de lá e chegar bem com a sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus sempre tem um plano estratégico de livramento. Nos dias de Elias, durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Tinha fome. Mas na casa da viúva, que se moveu no profético e ofertou, honrou o profeta, na casa dela, não faltou farinha e não faltou azeite. Eu profetizo isso na tua vida. Então, ao invés de você se mover politicamente, mova-se profeticamente, meu irmão. Mova-se profeticamente. E aí, profeticamente, você atua na política. E não o inverso. Não inverta as coisas. Em nome de Jesus. E por último, para concluir, a 8ª palavra que o Senhor tem nos dado está em Êxodo capítulo 12, do versículo 35 ao 36. O que acontece? O Senhor libera um favor sobrenatural sobre os filhos de Israel que estavam na pobreza, na miséria, na escravidão, com debilidades, ou seja, com enfermidade, da noite para o dia.
eles prosperam através da transferência de riquezas. Aí você diz assim, apóstolo, mas os filhos de Israel lá no Egito, eles estavam gemendo. Sim. Mas enquanto eles estavam gemendo, eles não estavam falando mal dos governantes egípcios, ou buscando a sua expectativa nos governantes egípcios. Eles clamaram ao Deus da aliança. Êxodo 2, versículo 24. Eles clamaram ao Senhor. Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da aliança. Veja, Deus tem falado muito conosco sobre aliança, plano de aliança, ter revelação sobre a aliança, porque é na aliança que Deus intervém, é na aliança que Deus libera o seu favor, é na aliança que a graça de Deus se manifesta para prosperarmos e para a transferência de riqueza. Nós profetizamos que está para vir sobre os que creem, sobre os aliançados com o Senhor, um nível de favor sobrenatural que vai despojar os ímpios, como está em Provérbios 13, 22, como está em Isaías 45, 2 e 3, como está em Isaías 60, versículos 5 e 11. Inclusive, o favor de Deus vai se manifestar tanto que as riquezas virão das nações, não só durante o dia, durante a noite. As portas estarão abertas. Há um favor extraordinário dentro da perspectiva da aliança. Deus em Cristo, na Páscoa, para os que creem, Ele nos enxertou, nós que éramos oliveiras bravas, nós fomos enxertados na oliveira frutífera e verdadeira do plano de aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Davi, e em Cristo, a nova e eterna aliança em nome de Jesus. Eu creio que esta palavra que eu estou entregando para você é uma síntese do que Deus vem falando neste tempo. Quando você está comprometido com Deus da aliança, desfrutando do amor de aliança, desfrutando das bênçãos da aliança, comprometido com o plano de aliança, como está em Jeremias 29, 11, Salmo 139, 16, Efésios 1, 5 e 11, quando você se compromete a um favor. E eu quero concluir esta palavra profetizando o favor da aliança, o favor da aliança. E eu proclamo que nós somos da fé, nós somos dos milagres, nós somos da aliança, nós somos do favor, nós fazemos parte de um reino triunfante. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, a Ti seja a glória. O Senhor está falando neste tempo mal, difícil, complexo. O Senhor está falando, o Senhor está trazendo luz. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se verá sobre nós. O poder da sua glória, a santidade da sua glória, a autoridade da sua glória, a luz da sua glória. Por isso nós proclamamos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Pai, obrigado pela vida do apóstolo Wellington, sua esposa, sua família, seus liderados, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Que palavra tremenda. Estou aqui sendo muito edificado. Que Deus possa abençoar muito a tua vida. Cada um que recebeu essa mensagem agora, que vai receber nos próximos dias, muitos entram depois. Muitos irmãos estão tendo cultos agora, né?
Sim. E vários estarão vendo depois e com certeza serão muito edificados também. Que Deus Glória a Deus. abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que Deus te abençoe e que todos nós tenhamos uma grande colheita nesses dias que com certeza Deus tem programado para nós. Amém? Amém. Amém. Abençoar, fique na paz, um grande abraço. Eu vou estar continuando aí com o pessoal. Glória a Deus. Shalom, shalom, querido. Shalom, shalom. Paz. Glória a Deus, queridos. Como é bom poder ouvir uma palavra de Deus vindo do Senhor, com direcionamentos claros de Deus para as nossas vidas. Nós vamos, nesse momento, tomar a ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, ali no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 26. Mateus 26, 26. Eu vou dar um tempinho, eu vou colocar um cântico aqui agora, para você que de repente não pegou o cálice, não preparou o pão ou o suco de uva, se você estiver na sua casa. Enquanto esse cântico é tocado, eu tempinho para você se preparar, abrir o texto, pegar o cálice, chamar a sua família, ao ir para perto, para que possamos ser juntos nesse dia de ressurreição, nesse período de pães ázimos, onde a palavra do Senhor nos deixa bem claro, um período super especial, como nós aprendemos hoje com o apóstolo Adriano, onde com certeza Deus quer abençoar o seu povo. E é importante a gente entender que as festas bíblicas, como fala em Levítico 23, a palavra fala que todas essas festas, elas teriam o intuito, o objetivo de honrar ao Senhor. Quando você busca comemorar as festas bíblicas, conforme o direcionamento do Senhor, você está honrando Deus, você está agradando Deus. E a palavra também fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É dia de Deus ser agradado, de Deus ser honrado, para que Ele possa também nos abençoar. Deus tem dito conosco que existe uma grande colheita, que depois da praga tem uma grande colheita. Foi assim no Egito e vai ser esses dias no mundo atual. Depois da praga, Deus vai trazer uma grande colheita para os seus, aqueles escolhidos dele. Em nome de Jesus, que você possa então preparar aí para a ceia. No final desse cântico nós voltamos. Em nome de Jesus, para tomarmos a ceia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo matou, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte o desastre, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, pra sempre exaltá-lo é, pra sempre adorá-lo é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
estremecer. Nada vencerá seu grande amor. Amor, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre viver, ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos nesse momento tomar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Queridos, é tão interessante quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o texto fala que ele chamou os discípulos. Naqueles dias em Jerusalém, havia milhares de pessoas. Os religiosos estavam lá, de muitas religiões, mas a palavra fala que ele chama os discípulos, ele começa um tempo novo. E eu acredito, querido, que nessa Páscoa, nesses dias, Deus está preparando um tempo novo para nós, como brasileiros. Em 2016, eu estava ali em Jerusalém, numa madrugada, orando, e o Senhor falou comigo em Isaías 43, 18 e 19. E ali está dizendo que Deus tem um novo tempo, que não era para nós olharmos para as coisas passadas, porque Ele faz essas coisas novas. Naquela madrugada, o Senhor me disse que a partir do dia 1º de janeiro de 2017, Deus faria coisas novas no Brasil. Ele traria para o Brasil um novo tempo em 2017. Em 2018, Ele derramaria uma nova unção que quebraria todo o jugo. Em 2019, Ele começaria a escrever uma nova história no Brasil. E 2020, Ele traria uma grande colheita para a nação brasileira. É o que eu creio nesses dias. Deus tem uma grande colheita para os discípulos dele. Nesses dias, como nós temos falado, e cada preletor que Deus tem trazido aqui tem falado a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós estarmos junto com o Senhor, nos aproximar do Senhor. Uma dessas madrugadas, aí há uns 10 dias atrás, mais ou menos, aqui no Monte das Oliveiras, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo: meu filho, eu continuarei nesse tempo falando com os profetas, mas levante uma torre, ajude o meu povo a levantar aí uma torre de oração, 24 horas por dia, uma torre presencial com cada um dos meus filhos, porque eu quero, além de falar com os profetas, além de trazer direções claras dos profetas, eu quero nesses dias falar diretamente com cada um deles. Para isso, cada um deles precisa ter um altar. Eu queria desafiar você mais uma vez nessa live. Queridos, estamos montando uma torre no Brasil, com altares dos filhos de Deus. Cada um que desejar, levante pelo menos um altar de pelo menos 1 hora por todos os dias. Você vai reservar um tempo para ficar com Deus. E naquele tempo você vai meditar na palavra, você vai orar, você vai ali interceder pelas direções que Deus der para você. E é nesse tempo que Deus vai falar com você, porque foi o que ele me disse. Existem direções específicas que eu quero dar diretamente a cada um dos meus filhos. Então, querido, para que você tenha essa grande colheita que Deus tem programado para esses dias, você precisa estar com Deus todos os dias. Reservar um tempo de pelo menos 1 hora para ficar com Ele. E ali você vai ouvir as direções pessoais de Deus
para que você tenha a sua grande colheita. Eu creio nisso, eu estou fazendo a minha parte, estou aqui desafiando você a estar junto conosco. Escolha um horário, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, escolha um horário. Na descrição desse vídeo vai ter um telefone da nossa central. Mande para nós ali o horáriozinho que você vai estar, para que nós possamos estar montando cada vez mais a torre de oração 24 horas por dia do Brasil. Nós já temos pessoas em todos os turnos, temos vários irmãos de madrugada, de tarde, de noite, de manhã. Então é uma bênção dessa torre, mas ela vai ficar mais abençoada ainda com a sua participação. Escolha um horário, entre em contato conosco e você pode ter certeza que vai ser bênção para a sua vida. Como diz a palavra, o Senhor pegou o pão e a Bíblia fala que ele tirou desse pão e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Queridos, nesses dias, reflita no sacrifício que Jesus fez por mim e no sacrifício que Jesus fez por você. Ele disse: peguem e comam, isto é o meu corpo. Eu brinco com as pessoas e falo, desde a minha primeira ceia, no dia 5 de abril de 1998. Foi a minha primeira ceia, um dia inesquecível. E desde aquele dia, todas as vezes que eu pego esse pão, isto para mim realmente tem um significado, não só simbólico, mas profético. Isso para mim ainda é o corpo de Cristo. Todas as vezes que eu como dessa ceia, eu não consigo mastigar esse pão. Eu coloco ele na minha boca, eu vou dissolvendo da maneira mais macia possível. Uma maneira minha de também estar honrando o Senhor. Eu creio, querido, que isso é o corpo do Senhor. E no momento, eu quero profetizar, no momento hoje que você tomar essa ceia, eu quero profetizar que a cura que Jesus conquistou na cruz, entregando o corpo dele para nós, porque Isaías 53 fala que ele já levou sobre si toda dor e toda enfermidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quero profetizar sobre você cura nesta noite. Quero profetizar em nome de Jesus que essa Páscoa vai transformar a história da sua vida. Nesses dias, Deus vai mudar a sua história. Nesse dia, Ele vai derramar nova unção para quebrar todo o jugo. Nesses dias, Deus vai lhe dar um novo tempo sobre a tua vida e uma grande colheita está próxima para acontecer em todas as áreas da sua vida. Como nos manda o Senhor, tomemos dela todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus aí onde você está. Você pode falar para Deus uma palavra de amor, uma palavra de afeto, de carinho para o Senhor. Você pode nesse momento dizer: Senhor, o Senhor é importante para mim. Você pode dizer algo para o Senhor especial nesse momento aí, onde você está. Talvez você está sozinho. Eu estou aqui com a minha esposa, mas talvez você está aí sozinho, mesmo ceando. O Senhor está com você aí. Ele quer transformar a sua história esses dias, em nome de Jesus. Semelhante modo, a palavra fala que ele pegou um cálice. E ele disse que esse cálice era um cálice de uma nova aliança. Através desse sangue, os meus pecados, os seus pecados, iriam ser perdoados. Nessa Páscoa, receba cada vez mais aí o perdão de Deus sobre os seus pecados e se dispõe a querer começar uma nova vida a partir desses dias. Se você está com uma ou mais pessoas no ambiente que você está, troca esse cálice, declarando com essa pessoa uma palavra de carinho, de amor também. Em nome de Jesus, vou aqui trocar com minha esposa. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Como nos mandou Ele, tomemos todos desta nova aliança. Essa nova aliança que Deus tem com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. Te agradecemos nesta noite. Te agradecemos pelo teu sacrifício. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa ter te abençoado nesta noite. Palavra tremenda que o apóstolo Adriano José trouxe aos nossos corações. Tem sido tremendo. Os outros seminários, as outras mensagens, elas estão aí no nosso site. Estão gravadas aí no nosso site. Você que de repente está entrando hoje e não viu, desde quarta-feira passada estamos ministrando. Eu tive ministrando a palavra na quarta-feira. O apóstolo Léo Oliveira, ali de Mogi das Cruzes, esteve ministrando na quinta. Pastor Izianete na sexta-feira, ali de Belo Horizonte, da Lagoinha. Apóstolo Mardoni do Ministério Kadosh, esteve ontem ministrando a palavra. Hoje, o apóstolo Adriano José aí do Ramo Estendido. Amanhã, a partir das 20 horas, nós teremos o pastor Aldo, ali de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, do Ministério Casa de Oração. Tremendo homem de Deus, um homem de oração, que eu tive o privilégio de ungir como pastor. Tem levantado um trabalho maravilhoso, é um tremendo guerreiro, um homem de oração, que vai estar conosco amanhã, 8 horas. Se organize, chame os amigos, convide, compartilhe essa live para que as pessoas possam ver depois. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Fique na paz em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, a unção e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, meu Pai. Eu os abençoo com uma grande colheita a partir desses dias, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até amanhã, às 8 da noite.